liderar e tratar dos outros de forma sincera. Totalmente diferente da atividade de polícia, mas a organização é militar. Walter Rocha, veterano da Polícia Militar de São Paulo, construiu uma carreira através de praticamente todos os postos e graduações. Ingressou na Escola de Soldados, passou pela formação de cabos e sargentos, até chegar à Academia do Barro Branco, onde conquistou o posto de tenente-coronel. Também serviu com honra no Exército Brasileiro e no Corpo de Bombeiros, sempre com compromisso e dedicação, sendo uma grande referência e exemplo para todos ao seu redor, principalmente para mim, seu filho. Quando que você marcha a pé? Você marcha a pé quando é para instrução, falta viatura e quando o comandante quer, né? Foram afundados 17 navios aqui na nossa costa, outros tantos fora, por submarinos italianos e alemães. E olha pra cá e que deu marginal. Aí realmente não havia marginal, mas quando nós fomos ver, o trem passou a 3 metros da gente. Eu acredito que meu entendimento da vida melhorou bastante. Aí meu pai, ô Walter, você até vai com esse guarda-chuva? Ah, pai, eu não vou tomar chuva não, porque eu não vou molhar minha farda engomada. Mas não pode? Eu falei, não, pode sim. Aí eu tô lá no 2º BPS, 6 horas da manhã, de guarda-chuva entrando no 2º batalhão. Eu ouço uma voz bem alta. Prende, prende, prende! Ele falou, olha o seu mosquetão. Meu mosquetão tinha aberto. Ou seja, se eu tivesse colocado a mão no cabo, eu teria descido 100 metros e não poderia estar contando. Então ele não está lá para destruir um inimigo, como nas Forças Armadas, mas é dissuasão, eliminar o inimigo de várias formas, ou fisicamente, através de guerra cibernética, ou qualquer coisa nesse sentido. A polícia não. A polícia tem que prender o infrator e levar para as barras da justiça. Não cabe sair do trilho que é a lei. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o John, Tenente Rocha. E hoje, Auleta, estamos com um convidado que, se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje. É verdade, é verdade. Convidado mais do que especial, que inclusive abre as portas não apenas para a comunidade dos veteranos das Forças Armadas, com quem a gente vem conversando desde o início desse projeto, mas agora, oficialmente também, para que abra a nossa comunicação, a instituição que eu tanto admiro e respeito, que é a polícia. Então seja bem-vindo à nossa casa, Walter. Obrigado por ter aceitado o convite. A casa é sua e seja bem-vindo à divisão. Bom, Tenente João, Tenente Auleta, caro filho Jonathan, amigo Auleta, satisfação muito grande de estar aqui. É um dia especial, 3 de junho, dia dessa gravação, aniversário da minha esposa, a Zélia, futura sogra do meu filho aqui presente também. Então, um dia mais do que especial para mim. Uma honra para a gente receber, como eu disse, primeira vez um convidado, né, que traz não só os ensinamentos militares, de veteranos, que é o que a gente representa, mas também poder fazer a ponte de comunicação com os policiais. Eu falo, né, John, a gente teve algumas oportunidades aí que são pequenas, perto do dia a dia de um policial, ainda mais aqui no nosso país, que tem suas dificuldades, seus desafios. E então, meu respeito, minha admiração, e eu gostaria de entender, né, acho que é o que a gente faz com todos os convidados, como que começou, né, de onde veio o Walter, onde ele nasceu, por que acabou indo para esse lado, enfim, se foi alguma coisa que já vinha desde a infância, já gostaria de ter servido, de ter ido para a polícia ou não, aconteceu por um acaso, como que foi essa história? Bom, eu vou começar citando algumas pessoas que são importantes, né, que fazem com que a gente seja o que é. Meu pai, Getúlio Rocha, Tenente Rocha, aposentado, ele veio lá do Nordeste simplesmente com nada, só com a roupa de corpo, apesar dos meus avós serem pessoas de posse. Então ele veio para cá em 52, entrou para a Guarda Civil, depois houve a unificação com a Força Pública e a Polícia Militar. Meu pai de diria que uma personalidade de um caráter quebrantável, e muito do que eu sou devo a ele, né? Minha mãe nem se fala, 5 filhos que deram um pouquinho de trabalho, trabalhou como cabeleireira, cuidando de filhos, trazia um monte desses serviços manuais para a gente ganhar algum dinheirinho, né? Então, são pessoas que a gente tem que citar, né? E eu vou até aproveitar, se me permite, até fazer, nessa oportunidade singular, algumas homenagens, né? Homenagem primeiro à família mesmo da minha esposa, o soldado Vicente, aos 27 anos saiu para trabalhar e não retornou mais. Uma peculiaridade dessa situação foi que ele falou para minha futura sogra que não voltaria, né?
teve um mal súbito, não veio. Segundo consta, foi isso que ocorreu, né? A outra também é institucional, é o herói da Polícia Militar, Alberto Mendes Júnior, que aspirante de 21 de abril de 1969, ele morreu em 10 de maio, com menos de um ano de tenente, em confronto com a guerrilha, aqui em Registro, né? Lutando contra a vanguarda popular revolucionária, tenente Mendes, pós-morte capitão Alberto Mendes Júnior. E a outra, as Forças Armadas, eu vou citar algo que pouquíssimas pessoas sabem que isso aconteceu em nosso país. Inclusive tem livros maravilhosos, a extração de brasileiros da Costa do Marfim, do Coronel Souza, mas tem um, que é a Operação Brasil, do Coronel Durval, também do Exército. Esse Coronel Durval, ele narra o afundamento de navios nas nossas costas, né? E foram vários navios, né? Isso em 1942. E por que eu quero falar isso para homenagear as Forças Armadas? Porque 2 desses navios, o Baipende e o Itagiba, um foi afundado, o Baipede, num dia, 2 dias depois, o Itagiba. Eles levaram militares e peça de artilharia para comporem 7º Grupo de Artilharia de Dorso, que estava sendo instalado, saindo do Rio de Janeiro para ser instalado no Nordeste, em face da nossa geografia. Nós temos lá uma parte muito próxima da África e estavam com problema na África, né? Mas isso para dizer o seguinte, nesse torpedeamento por um submarino italiano, o 507, né, comandado pelo capitão de corveta Arro, ele conseguiu torpedear esse Baipende, que era um navio civil, muito antigo, 10 nós, e matou todos os militares com seus familiares. 2 dias depois pegou Itagiba e o restante, né? Desses naufrágios só sobreviveram algumas pessoas civis, mas os militares faleceram. E por que eu estou homenageando as Forças Armadas? Por causa disso, porque pouca gente conhece. Foram afundados 17 navios aqui na nossa costa, outros tantos fora, por submarinos italianos e alemães. E a peculiaridade desse afundamento do Baipende, que o submarino que foi fabricado no estaleiro alemão foi o mesmo que fez esse Baipende há 50 anos atrás, né, daquela época, 1942. Então, só para dizer que esses militares, poucas pessoas conhecem dessa história, e foi aqui, do lado, nas nossas costas, em 1942. E quantas histórias, né, que as pessoas desconhecem, e que legal você trazer isso já no início do nosso bate-papo. Muito obrigado. John, hoje promete aqui, hein? Episódio especial, né? Não à toa esse sobrenome Rocha, né? Rocha Pai. Estamos com o Rocha Pai e Rocha Filho na mesa, que honra. Além da Rocha Mãe que está nos bastidores, vamos sempre falar, né? Mas, enfim, vamos lá, Rocha. Agora é com você a pergunta. Pai, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência como que foi essa entrada realmente para as Forças Armadas, depois para a polícia, eu sei que também serviu o bombeiro. Como que foi esse começo? Foi uma força, assim, insuperável, chamada desemprego. Tá certo? Apesar de meu pai ser policial, da Guarda Civil, ter feito muito tempo patrulhamento nas praias de Santos, e depois ele alcançou o posto, a graduação de sargento, trabalhou aqui na Vila Maria, policiamento, depois foi para o Corpo de Bombeiros. Eu não tinha essa ideia. Eu gostava de assistir filme que nem o Vigilante Rodoviário, né, do Coronel Miranda, mas nunca pensei, não. Aí eu entrei para o Exército. O Exército foi uma época muito difícil, porque eu servi no 2º Batalhão de Polícia do Exército, e você entra na metade do ano e sai na outra metade. Então eu estava fazendo o curso de eletrotécnica, e quando eu saí do Exército, eu havia perdido 2 anos, então não sabia mais ou menos o que fazer. Até um dia que meu pai falou, por que você não entra na polícia militar? Eu até falei, não, pai, não quero isso, porque por alguns motivos, né? Não, entra, porque se você estudar, você vai ascender na carreira. Quem sabe se você vai ser um sargento, né? O sonho do meu pai é que eu fosse sargento, e eu dei de presente para ele, porque em 1984 eu fiz o curso de sargento e me entregou as divisas. E ele aposentou em 1984. Felizmente é vivo, está aí, lúcido. E já que eu falei das Forças Armadas, vou falar da minha avó Lourdes. Ela me entregou
o braçal de policial do Exército, que era no Ibirapuera, hoje não existe mais. E só lembrando que o policial do Exército, ele orienta o responsável, corrige o irresponsável e prende o incorrigível. Tá certo? Esse aí hoje não existe mais, não sei se foi até o Jonathan que falou que é agora o 8º BPE, né? É o 8º BPE. É, mas não é mais no Ibirapuera que não tem mais esse quartel. 8º e 2º, né? 2º BPE e 8º BPE. O segundo, se eu não me engano, não tem mais, né, pai? Agora é o 8º só, eu acho, lá no Ibirapuera, que até o Leal serviu, o Barreto. Sim. É lá. E como que foi você também serviu ao bombeiro, certo? Como que é essa diferença entre a polícia e o bombeiro? Eu sei que fazem parte da mesma instituição, mas existe uma escolha em algum momento? É por aptidão? Como que funciona isso, pai? Bom, em vários estados a polícia militar é separada do bombeiro. Que no Rio de Janeiro tem a polícia militar e o corpo de bombeiros militar. Em São Paulo faz parte tudo da mesma polícia. Então, rodoviária, ambiental, bombeiros, e são todos fazem parte da Polícia Militar. Eu fiz escola de soldado em São José do Rio Preto, eu já estava morando em São Paulo, e nós fomos em torno, a companhia era de 100, nós fomos em 99, só tinha um de lá, que a gente apelidava de Marília, porque ele era de Marília. Hoje ele ele pertence à faculdade, se não me falha a memória, quilombola, que é o Vicente, e ele, inclusive, chegou a ser até sargento da PM, né? Depois delegado e agora, acho que ele é reitor. Então, meu pai já estava no bombeiro nessa época e pediu para o comandante que me puxasse para trabalhar no bombeiro, né? E daquela turma de 105 foram para o corpo de bombeiros. Eu mais 4, sendo que um passou na academia em 1985 e eu passei em 88. Aí no corpo de bombeiros, eu entrei como soldado em 81, me formei em 82. Aí prestei para a escola de cabo, curso e concurso, 4 meses em 83, curso e concurso para sargento em 1984, aí já ingressei na academia. Então, de soldado a sargento, apesar que um mês de sargento, fiquei no Corpo de Bombeiros. E, é claro, se eu tivesse continuado no Corpo de Bombeiros, teria feito curso de bombeiros para sargento. E no bombeiro é muito vibrante, é totalmente diferente da atividade de polícia, mas a organização é militar. Fiz lá o estágio de salvamento à altura, passei até uma dificuldade muito grande, se não fosse o instrutor estar atento, também não estaria aqui. Cabo Akira, era uma instrução de ponte, salvamento à altura, de madrugada, eu era o último, e quando eu coloquei num pontilhão de 100 metros de altura, eu coloquei as costas para o abismo, ele falou, quando eu peguei no cabo, ele falou, Rocha, volta, maior chuva. Aí eu era o último porque tinha um sargento que tinha menos condições físicas e eu fazia contraponto com ele. Aí o Akira, tudo escuro no viaduto dos imigrantes, falou, Rocha, desce, volta. Aí eu coloquei de novo a cabeça para a grade, né? Ele falou, olha o seu mosquetão. Meu mosquetão tinha aberto. Naquela época era mosquetão de lâmina. Hoje não é mais, não pode. Hoje é de rosquear. Sim. Ou seja, se eu tivesse colocado a mão no cabo, eu teria descido 100 metros e não poderia estar contando. Então o bombeiro é vibrante, como toda a polícia tem funções diferenciadas, mas a estrutura é militar. Tem a sua UO, Unidade Orçamentária, então ela gere seus próprios recursos. Independente. Isso é bom, né? Aí eu passei para a escola de sargento, na sequência, passei no Barro Branco, na primeira vez eu estava fazendo cursinho lá no bombeiro, não tinha dinheiro para pagar o cursinho, fiquei 3, 4 meses no Telespires, que ainda existe hoje, alguém me falou, ouvi aqui no podcast. Coronel Melo. Quer preparar? Coronel Melo falou do Telespires. Que eu lembro que foi falado. Coronel Melo. Aí eu não tinha dinheiro, né? E os salários da polícia sempre foram muito baixos. Apesar de nós estarmos no estado mais rico da nação, foi baixo, sempre foram baixos, então a gente sabe dessa realidade. Aí, da academia, aí eu fui para o policiamento, na Zona de São Paulo. Trabalhei no Tático Leste, meia dúzia de viatura para tomar conta de tudo. E fui seguindo uma carreira até major. Aí eu aposentei como tenente-coronel. Não tenho experiência de comandos, no sentido de comandar uma unidade e tudo, mas tenho aquela da base de soldado, cabo de sargento, inclusive do Exército. Inclusive,
eu considero que é o mais importante, né? Porque passou por todas as patentes ali, Exato. viu? Da base até a alta patente aí de coronel. Eu Parabéns. fiz o curso de aperfeiçoamento de oficiais que me permitiu ir a major e tenente-coronel. Para tenente-coronel eu teria que esperar 2 anos, mas eu já havia completado 30 anos de polícia e deixei os 5 anos que eu contei, mas não utilizei, que eram de exército e 4 de empresas. Registrado desde os 16 anos. A gente falar em anos de experiência, foi um ano no exército, certo? Depois, quanto tempo nos bombeiros foram? Bombeiro foi de 82 a 84, apesar que metade 2 anos. fazendo o curso, né? Já estudando para os sargentos, num primeiro momento. Fazendo o curso de cabo eram 4 meses, 3 a 4 meses, curso de sargento 11 meses. E da minha escola de cabo, 200 passaram para a escola de sargento. E até eles retardaram a formatura porque nós não tínhamos intertício para fazer a escola de sargento. Aí fizemos, aí um mês depois eu passei para o Barro Branco e fiquei 4 anos. Legal. Cara, então tá vendo? Aqui a gente está representando ao mesmo tempo Forças Armadas, Bombeiros e Polícia. Não é para qualquer um não, viu, cara? Parabéns por essa trajetória e quando vem de baixo, né, passa por todas as patentes, né? Eu acho que até não só a experiência, mas o respeito é outro, né, cara? Porque você lida ali com a tropa, lida ali com a função, né, do líder mediante as operações, tanto no bombeiro quanto na polícia, e não tem desculpa, né? Eu já fui soldado, já fui cabo, já fui sargento, sou oficial, então acho que você tem um peso muito bom, isso é muito legal. Sabe, se só me permite, você falou algo interessante, você falou sobre liderança, né? Sim. Na escola de sargento tem matéria chefia e liderança, na academia também, porque é de praxe. Você está formando comandantes, né? Você não tem como. Mas eu posso fazer uma publicidade do livro aí, Extração do Brasil da Costa do Marfim. A gente sabe muito sobre chefia e liderança, que nós aprendemos nas escolas. Mas eu achei uma abordagem interessante do Coronel Souza, que ele falou o seguinte, e eu não tinha, assim, você vê, de passar por esses cursos, da vivência, ele falou algo que ele resumiu de tal forma que ele pediu para que o pessoal sintetizasse o seguinte, que liderar é tratar dos outros de forma sincera. Mais ou menos isso, né? Ou seja, tratar sinceramente os outros. Eu achei essa abordagem, chefia e liderança, realmente de quem viveu o dia a dia, né? No caso aí na África, na extração dos brasileiros lá na cidade lá da Costa do Marfim, né? E eu achei muito interessante essa abordagem, viu? Realmente liderança está presente em todas as instituições, em todas as universidades, mas poucos na prática conseguem chegar numa definição que faça sentido. Né? Achei muito interessante. Muito bom, muito bom. Um abraço, inclusive, ao nosso amigo Coronel Souza Lima, que está sempre com a gente aí. Rocha. E, pai, teve algum momento na polícia, principalmente, ou no bombeiro, que tenha ficado marcado, que você possa compartilhar, de alguma experiência ou positiva ou negativa, que te marcou, assim, pro resto da vida? Bom, tem aquelas que a gente sabe que, apesar do perigo ser potencial, a gente vivenciou o perigo, né? Um foi no Corpo de Bombeiros, que nós estávamos no incêndio, teve esse da ponte, né, que isso aí foi um treinamento, ainda bem que o instrutor estava atento, o Cabo Akira. Eu estava no incêndio com a máscara minha ficou tudo nublado, e eu estava andando e o Neto, o Cabo Neto, eu era soldado, o Cabo Neto, ele pôs a mão assim, me puxou, Rocha, vem para cá. Eu ia cair num fosso. Não era alto, eram 3 pavilhões, mas era suficiente para a gente, talvez, ter problemas graves, né? Ou seja, a outra situação, agora já vamos para o policiamento, né? O policiamento teve uma situação em Ladrão Residência também, eu achei que o risco de vida foi alto. E um outro de um trem, lá em Itaquera, foi irradiado para o Cupom, que estava tendo tiroteio numa estação, mas o Cupom não deu qual estação, havia 2. Então eu pedi para o motorista, vai em qualquer uma, porque nós estamos no metade do caminho. No caminho nós já vimos uma viatura tombando, prestando apoio, e nós chegamos numa região lá meio erma, e olha para lá, olha para cá, era 18 horas, não via nada. A gente viu o trem lá embaixo, né? Bem longe. E olha para cá e cadê o marginal? Aí realmente não havia marginal. Mas quando nós fomos ver, o trem passou a 3 metros da gente. É inacreditável que algo que tenha, assim, gigantesco como que é um trem, ele passou, a gente não percebeu.
porque estava meio escuro e o barulho, a gente não tem noção de qual velocidade que tem um trem depois que sai da estação. Ali foi algo que deixou a gente bem impactado. E tem outras situações também, né, de ocorrências, que a gente viu que o risco era bastante real e passou perto. Você vê, Auleta, você que gosta bastante dessa parte de neurociência e tudo mais, como o fato de vocês estarem na operação e o nível de adrenalina está bem alto, a percepção ali do perigo, Sim. ela quase que não foi percebida. É porque a gente entra no que a gente chama de hiperfoco, né? Nesses momentos onde a adrenalina vai lá em cima, né? Batimento cardíaco acelerado, sua frio. E aí quando você fala do, acho que é Akira, né? Você falou do Akira. E você comentou também no Corpo de Bombeiros que você quase caiu. Sim. Porque um outro militar também conseguiu te puxar. Então, essa visão, e eu acho fantástico, né? Porque tanto no Exército quanto na Polícia tem esse espírito de corpo, né? O treinamento e o espírito de corpo capazes de enxergar além, não só você em si só para garantir tua segurança, mas para garantir a segurança do grupo. Se não fosse, né, como você mesmo disse, o Cabo Akira. Cabo Akira. E quem que foi o segundo, você lembra? Eu não consigo lembrar. Tá, eu só lembro daqui que falou Rocha volta. No restante eu lembro segurou. poucas coisas, mas eu lembro que... Cara, isso é essencial. O treinamento em si, ele faz justamente isso, que você consiga ter uma decisão rápida numa situação crítica. Então, hoje a gente vê muitas vezes situações que a gente dá opinião, que a gente vê de fora, mas só vai saber realmente quem está ali na ponta e aqueles segundos que teve para decidir. Então, o treinamento em si, a inteligência emocional e tudo mais, serve para isso. Tomar decisão ali sob pressão. É muito mais fácil olhar de fora e depois falar o que deveria ter sido feito. Mas eu quero ver na hora da prática se tomaria aquela mesma decisão. Não existe nada que... Porque você tira o corpo da zona de conforto, as respostas são diferentes, né? Então, mas por isso que eu volto a dizer, mesmo sobre tantos obstáculos que nós temos, né, aqui no nosso país, e a gente tem tanta gente preparada, tanta gente capacitada, claro, como em qualquer outro lugar e qualquer outra instituição, empresa, tem os não tão bons também. Mas a maioria, né, se a gente olhar em percentual, são pessoas capacitadas, são pessoas bem treinadas, né? E agora com a divisão, quem sabe, mais valorizadas também. Agora, não é indescritível, que nem o Bob Filho aí, o Jonathan falou, que marca a gente profundamente quando a gente vai numa ocorrência e tem, ou participa, ou tem um policial que foi baleado ou morreu, e a gente vai para o local, ele está fardado. Isso é impactante, você vê, não foi uma, duas, foram várias vezes que nós fomos ao local onde tinha um policial baleado, fardado. Isso aí impacta bastante. E a outra situação de que você vai num local de crime e tem criança pequena e que presenciou barbaridades, isso aí impacta bastante emocionalmente a gente, viu? Você realmente vê o policial, e teve um caso muito grave no bombeiro. No bombeiro, o que acontece? A gente estava correndo para incêndio e tinha até o Cabo Valério. O Valério, eu saí na frente, que a gente ia sair para o incêndio, desci pelo cano, que hoje é o primeiro GB, o antigo primeiro grupamento de incêndio lá na Praça Clóvis, Praça da Sé, e eu estava indo, só vejo, ele tropeçou numa grade que havia para descer no cano e caiu de cabeça. E eu olhei, a pessoa não colocou nem os braços, ele caiu de cabeça, eu olhei e fiquei assim, paralisado. A guarnição que estava atrás me pegou, me colocou lá no comando de ar, que vai a viatura do tenente, né? Primeiro que sai para incêndio. E eu fui me recuperar no caminho. Mas impactou porque foi uma cena muito, muito chocante. E ele se recuperou, né? Teve algumas coisas. Depois foi fazer escola de sargento comigo. E o cabo valeriano, que era corneteiro, naquela época tinha. Tocava a prontidão através de corneta, né? Então, o policial que é ferido na atividade de polícia, seja paisano ou fardado, ele impacta, mas fardado, ele realmente deixa a gente emocionalmente afetado. E, Walter, como que funcionava na época, né? Eu não sei como que é hoje, se você tem essa informação, para a gente poder fazer um depara. Quando aconteciam esses traumas, não deixa de ser um trauma, né? Você vê um companheiro ferido, ou durante uma troca de tiro, alguém acaba indo a óbito ali na frente, como aconteceu até não na mesma frequência como na polícia, mas quando o Exército começou a ser empregado nas operações de pacificação, a gente teve o falecimento do cabo Mikami, que foi promovido pós-mortem a sargento Mikami, com tiro na cabeça. E
militares, obviamente, que estavam no pelotão dele presenciaram aquilo. E a gente está falando de um pelotão de jovens de 20 a 24, 25 anos no máximo, né? O Mikami, que faleceu, tinha 21 anos, morava em Valinhos. E aí a gente pensa, né, que é uma coisa que eu sempre fico refletindo. Poxa, pega um grupo de jovens de 20 a 24 anos, novos. Acaba de ocorrer um falecimento, um tiro na cabeça. Quando a gente olha para a sociedade como um todo, claro que em outro contexto, porque ali a gente está num contexto de Forças Armadas, mas em outro contexto, quem que numa situação dessa não perderia o emocional e sairia correndo nesse... E ali, naquele momento que o Mikami tombou, jovens de 20 a 25 anos continuaram em frente. Sabe? Isso é de arrepiar, cara, porque olha o que o treinamento e o espírito de corpo fazem, né? E óbvio, no intuito também, porque naquele momento ninguém sabia se o Mikami tinha falecido mesmo ou não, no intuito também de proteger o guerreiro que tinha acabado de tombar, né? Só que isso foi atípico, entre aspas, para um exército. Isso é praticamente diário na polícia. Né? E daí eu reforço o meu respeito, né? E diante de tantas barreiras, os policiais estão sempre aí, né? E tantas desvantagens, mas eles estão lá, guerreiros, firmes e fortes. E aí a minha pergunta é, na época, e eu não sei se hoje você tem alguma informação para a gente saber se mudou ou não, como que eram as tratativas pós esses traumas? Porque lá no Exército, demorou para as pessoas começarem a levar isso um pouco mais a sério no sentido de, você viu lá o terremoto no Haiti, né? O militar que foi para o Haiti, você foi para a pacificação no Rio, você passou por alguns traumas, você precisa passar por uma descompressão, você precisa passar por um psicólogo, você precisa conversar com algumas pessoas, porque senão isso pode te trazer consequências, né? E na polícia, como que funcionou na sua época e como que, se você tivesse informação, como que é hoje? Bom, primeiro, a morte de policial é uma anomalia que só se traz à tona aqui num país que está em desenvolvimento. A morte policial é uma anomalia gritante que não ocorre em países desenvolvidos. A morte de um policial nos Estados Unidos, nos estados ou qualquer outro lugar é uma catástrofe. Aqui, entre aspas, ela é corriqueira, por uma série de motivos absurdos, né? Na minha época, era tido como algo de frescura e que o acompanhamento era muito pouco. Só se a pessoa tivesse dado um maluco que ia se encaminhar ao hospital. Hoje é diferente. Primeiro que quando o policial militar não foi feito para matar ninguém. Ele foi feito para prender o infrator. A missão da Polícia Militar, ela, constitucionalmente, ela prendeu o infrator e levá-lo para as barras da justiça. O confronto, se ele existir, é aquele que de tal sorte para você prender. É claro que se na vida do policial e do marginal, é do policial que vale. Então ele não está lá para destruir um inimigo, como nas Forças Armadas, mas é dissuasão, eliminar o inimigo de várias formas, ou fisicamente, ou através de guerra cibernética, ou qualquer coisa nesse sentido. A polícia não. A polícia tem que prender o infrator e levar para as barras da justiça. Não cabe sair do trilho que é a lei. Mesmo porque quando o policial ele entra na corporação, ele jura cumprir o quê? A Constituição. Ele não jura cumprir a filosofia de determinada unidade, isso não. É a Constituição, leis que ele vai dar a própria vida nisso daí. Então não tem outro parâmetro que não seja a legalidade. E quando há um confronto que é grave ou existe o óbito do marginal, o policial é retirado das ruas e vai para um treinamento que tem dentro com aulas, às vezes aulas para relaxamento, ele sai da rua, ele tem um estudo de caso do que aconteceu, para que veja que não ocorra daquela forma. É realçado também o método Giraldi, Coronel Giraldi, é aquele da preservação da vida, aquele que você utiliza a arma com responsabilidade. A letalidade, ela só é em último caso, você aprender a usar naquela situação, você treinando tendo um ambiente mais próximo da realidade, porque é uma coisa difícil. Na hora que você aciona via cupom brevidade, todo seu psicológico de todo mundo que está ouvindo já se altera, e é até um processo de aprendizado, coisa que não tem no Exército. Se colocar a tropa para fazer função de polícia, é algo que tem que ser muito, muito, muito estudado, porque são funções absolutamente distintas.
É claro, né? É claro que a gente tem que fazer um parênteses, que hoje em dia existem os faccionados, né? Que eles são combatentes, né? Aí é diferente, mas aí a legislação tem que tratá-los de forma diferente, porque eles querem ter um território, às vezes dominam o território, usam táticas de guerra, eles usam armamento de guerra, eles ganham, conquistam, entre aspas, corações e mentes da população, dando isso, dando aquilo. Então isso é uma tragédia também que a legislação tem que tratar isso aí de forma diferente. Um indivíduo que é faccionado e tem que se tratar de outra forma, né? E inclusive, nessa área que você falou de segurança pública, se eu pudesse priorizar algo para o policial, dentre vários aspectos, ou de salário, ou de equipamento, ou de ascensão na carreira, eu colocaria da habitação. Assim, o policial que entra hoje recebe uma carta de crédito de X que vai pagar por 30 anos, com uma normatização adequada, para que não haja distorção. Porque a gente vai vendo que o policial, o que ocorre com ele? Ele ganha mal, mora no local não adequado, apesar que ninguém deveria morar em local inadequado, mas ele mora perto daquele que ele combate. É uma tragédia, porque ele sai para trabalhar, ele sai como? E pior que depois que, na folga dele, ele vai para o bico. O bico é quase uma instituição na Polícia Militar. Hoje tem o bico que é regulamentado, que é pago pelas prefeituras, mas ele sai e fica mais tempo fora de casa. Aí o que acontece? O filho, a filha se envolve com um cidadão lá, entre aspas, da pá virada, traficante, aí namora com o filho traficante, ou com traficante, ou com... A tragédia está estabelecida. A família vai estar desgraçada. Então, se tem amplitude de possibilidades para ajudar o policial, eu focaria isso. E a outra parte também é a parte, se eu pudesse também na segurança, é a parte do presídio. Você não pode... A Polícia Militar prende 400 pessoas por dia. 400. Uma parte flagrante e com bastante custo. É um espetáculo. Inclusive uma instituição que está para fazer 200 anos aí, bicentenário. Mas você não pode prender mais e ficar pior. Então, se eu tivesse condições, eu investiria maciçamente em presídio, que o pessoal fosse realmente segregado de violências de todo tipo e de entrar para o sindicato do crime. O indivíduo sai mais ou menos e sai pior. Então, seriam as duas prioridades. Uma para o policial, outra para a segurança de forma geral. E a questão do presídio, vou investir em presídio, não, mas é ilógico, porque o indivíduo vai sair. E é claro que tem que ter uma mudança da legislação. O que faz a segurança pública melhorar é o ladrão ficar preso. A gente tem uma visão assim que talvez não seja mais adequada para uma parte do pessoal, mas não acredita muito em recuperação. Mesmo a socialização, mas ele estava na sociedade. O que melhora a segurança pública é o bandido ficar preso. Ele pode pegar 20 anos, mas ficar 10, não dá. Então essa progressão, lei de execução penal, são verdadeiros tapas no rosto do cidadão que paga o caro, inclusive, os impostos, né? Você não pode ser apenado de umas penas altas e você faz de tudo que você quiser no presídio. Controla o presídio, comanda o crime no presídio, não pode. Então, aí ficam minhas sugestões para quem estiver ouvindo aí de importância, né? Um policial, o outro lá, dá uma carta de crédito, vai morar num lugar bom que você quiser, trata dos filhos. E a questão também, na hora que você não permite que o policial tenha um comprometimento pequeno para pagar uma moradia, você faz com que ele trabalhe mais no bico. No bico ele vai arrumar uma namorada, que depois vai separar da esposa, aí vai ter mais problema financeiro, aí o filho vai ficar desassistido, e assim vai indo uma bola de neve terrível. Como uma coisa acaba prejudicando a outra, né? Não é um ponto específico, Não. é a somatória de várias questões. Não é simples, né? Não, muito não. E o pessoal trata como se fosse simples. Não, é só aumentar, é só aprender mais, né? Não é bem assim. Não, legal ouvir, né, de quem veio de dentro da instituição e conhece como que funciona, como que o jogo, como se joga o jogo, né? Muito bom. Pai, e eu percebi uma grande mudança. Hoje você é uma pessoa muito mais sensata, mais equilibrada. E eu vejo que isso vem muito da sua exposição à filosofia. Então, Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, o próprio estoicismo de maneira geral. E aí eu queria saber, hoje, quanto que isso impacta
na sua vida e quanto que melhorou tudo ao seu redor depois que você começou a ter mais contato com a filosofia? Eu não sei de filosofia. Eu sei da história da filosofia, então não me aprofundei em nada, mesmo porque eu gosto de ler algumas coisas, né? Eu só sei da existência de pessoas espetaculares que têm uma sabedoria milenar e você se enquadra exatamente. Eu me considero melhor, com certeza. Talvez eu fosse muito pior, né? Então por isso que eu melhorei. Mas é claro que hoje a gente ainda tem alguns ruídos de comunicação com outras pessoas por uma série de motivos, mas eu acredito que o meu entendimento da vida melhorou bastante. Então, o Jonathan citou o estoicismo, e eu gosto bastante, mas tem o epicurismo também, que fala sobre a morte. O epicurismo é interessante, né? Porque ele fala assim, entre outras coisas, fala, você não se preocupa com a morte, não. Porque quando ela existir, você não existe. E quando você existir, quem não existe é a morte. Então, vocês nunca vão bater juntos, né? Faz Epicuro, né? Faz sentido. Então, inclusive, ele foi o primeiro que aceitava na sua escola mulheres, escravos, etc. Isso é só, sei lá, 300 anos antes de Cristo. Mas quando ele falou do estoicismo, por que a gente gosta do estoicismo? Porque fala de autodeterminação, autodisciplina, fala de sabedoria, fala de você ter uma definição de propósito, de foco. E no estoicismo, ele começou lá na Grécia com Zenão de Sítio, mas ele teve uns 3 expoentes fantásticos em Roma, né? Que era, que nem o Jonathan falou, o Sêneca, o Epiteto e o Marco Aurélio, né? Sendo breve. E foram os 3 fantásticos. Por quê? O Sêneca era classe média, assessor do Nero, né? E sendo assessor do Nero, o que aconteceu com ele? Morreu, né? Ele foi suicidado. Foi suicidado. Foi obrigado a se suicidar. É isso mesmo. Caramba. O Sêneca, ele, entre outras coisas, ele falava que a gente não tem que se prender a bens materiais, né? Aí nós vamos para o Epiteto. O Epiteto era um escravo que foi aleijado pelo dono. Aí veio o terceiro, que era o imperador romano, filósofo todo poderoso da época. Então nós tínhamos um escravo, tínhamos um classe média, um escravo e um imperador. Então esse imperador Marco Aurélio, 161 a 180, ele, entre outras coisas, ele falava sobre justiça e humildade, sendo imperador. E ele fazia o quê? Ele escrevia um livro lá que chamava-se, era que nem um diário, chamava-se Meditações. Todas as impressões que ele tinha, ele colocava naquele questionário que era só para ele, aquele diário, porque ele era o mais poderoso de tudo, né? E ele foi preparado desde pequeno para ser, ele administrava, ocupava altos postos da administração já como menor de idade. E tem uma passagem dele que ele dormia no chão, porque ele sabia assim, mas aqueles que dormem no chão sentem alguma coisa, né? Então eu vou dormir no chão também. Então ele foi testado, passou a vida toda lá no Império em guerra, e logo no começo foram testá-lo. Filósofo, vamos dar um croque nele, né? Ele nunca perdeu uma batalha. Então são assim exemplos fascinantes que fazem a gente meditar, a gente pensar. Não é uma receita de bolo, não ter verdades absolutas, você ter todas essas aqui. Para o estoicismo tem uma religiosidade, já o Epicuro não, que eu gosto. Por quê? Porque o Epicuro ele já acha que existem deuses, mas eles não estão preocupados com você. Toma conta da sua vida, porque você vai morrer, você vai nascer e vai morrer. Os deuses não, então toma conta da sua vida, né? Entre as coisas. Eu acho que eu vou me aprofundar mais e essas experiências são fantásticas. E tem mais um, já que eu estou me alongando aqui, que eu sempre brinco com a minha família, que é o tal de Diógenes de Sinope, 300 a.C. também. Esse cidadão, ele morava numa barrica, tipo Chaves. É que nem barrica, né? E esse cidadão aí, ele tem uma história interessante com Alexandre o Grande, que era o cara mais poderoso da época dele. E o Alexandre ficou sabendo, né, da fama desse Diógenes, porque ele saía com uma lanterna durante o dia, lá na Grécia, e o pessoal perguntava para ele, por que você está com essa lanterna aí durante o dia? E xingava o cara, falava, porque eu estou procurando um cara honesto por aqui, não estou achando ninguém. Era desse tipo, né? Aí, ele... até tem uma cena antes, que ele só morava na barrica, tinha um bastão e uma cunha, né, para beber água.
Aí o cara falou assim, pô, você não tem nada mesmo, né? Eu falei, não tenho nada assim. Aí ele viu um cara lá, um moleque no rio, bebendo água com as mãos. Ele falou, você tem razão, eu tô com coisa a mais, essa cunha aqui, eu vou jogar fora, não preciso, porque é só as mãos para beber. E ele lá tava... Aí o Alexandre o Grande foi encontrá-lo, porque sabia da fama dele, né? E aí ele estava deitado na barrica. Aí o Alexandre o Grande falou assim, você que é o Diógenes? Sou sim o Diógenes. Eu estou sabendo que você é, a sua contribuição. Eu posso te dar o que você quiser. Eu posso dar uma cidade, posso dar mulheres, posso dar o que você quiser. Aí ele falou, eu só quero que você saia da minha frente, porque você está atrapalhando o sol. E o sol você não pode me dar. Então, e a outra passagem desse tal de Diógenes, que espero que o pessoal procure, que tem vídeos fantásticos, ele foi preso e embarcou no navio como escravo para ser vendido, né, como escravo. Aí no meio do caminho eles estavam tudo passando fome. Aí o Diógenes falou, eu quero falar com o capitão. Ele falou assim, você vai falar com o capitão, mas sem a cabeça, porque ninguém fala com o capitão. Mais ou menos isso, né? Ele falou, mas eu quero falar com o capitão. Aí encheu tanto a paciência do indivíduo que veio o capitão. O que você quer antes de ir para o mar? Aí ele falou assim, olha, eu queria saber da sua lógica. Que lógica? O quê? É o seguinte, você quando vai vender um gado, qualquer animal, você deixa passar fome para vender? Você não acha que isso deprecia o valor? Ele falou, o que você quer dizer? Ele falou, pô, eu não sou mercadoria, então me alimente para eu ter valor mais. Então, aí ele foi para ser vendido, aí cada escravo falava lá num lugar mais alto, né? O cara que estava vendendo, o que você faz? O escravo, eu faço isso, faço aquilo. Aí chegou a vez do Diógenes. O Diógenes, o que você faz aí, o escravo? Aí ele olhou para a plateia, ele viu um indivíduo muito bem vestido. Ele falou assim, eu sirvo para ser dono daquele cidadão lá. E apontou o cara mais rico lá que estava. Aí todo mundo ficou, né? Aí o mais rico falou, eu compro. E comprou, depois ele tomou conta de todas as propriedades, essas coisas. Então são assim exemplos que você fala, mas por que a gente não tem esse exemplo? Porque tivemos um período da Idade Média que houve uma entidade que ela dominou uma parte do ensino, né? Do ensinamento, da cultura, então muito dessa parte se perdeu. Então são exemplos fascinantes do Marco Aurélio, então tem coisas também muito interessantes nessas meditações. E o que é importante para a filosofia é fazer a gente pensar, né, na finitude da vida. Para quem acredita em qualquer outra situação, não há problemas, mas você viveu hoje, por exemplo, hoje é um dia especial, estou com meu filho, estou com você, estou com a esposa, estou com a futura sogra do filho. Então, como esses filósofos falam, principalmente não me lembro agora se foi Epiteto ou Sêneca, que ele fala o seguinte, olha, você tem que ter preocupação com aquilo que você tem controle. Aquilo que você não tem controle, você não tem controle. Você tem controle sobre a morte? Não. Mas você tem controle de passar um dia fora de série, num podcast, com o filho, tudo. Isso você tem. Então você vem com aquela satisfação, viver o melhor possível desse dia é o importante. Sensacional. Mas esse pensamento sempre te acompanhou ou foi uma virada de chave? Assim, de forma alguma. Mesmo porque era impossível, eu gostava de bater de frente, mesmo tendo aprendido na academia que você não bate de frente com o inimigo. Você contorna, etc., porque isso não é lógico, né? Então, eu sempre fui muito trabalhador, procurei sempre me preocupar em estudar, eu ficava desesperado. Quantas vezes eu ficava emocionado e falava, caramba, eu aguento tão mal, consigo comprar um apartamento. E os cursos eram ralos, né? Por exemplo, hoje é diferente. Mas na minha escola de sargento tinha uma tal de ODIT, que era uma matéria que era chamada Organização de Defesa Interna Territorial. Ralo. Pô, eu já tinha ralado no Exército. Fomos para Caçapava, lá no CIT, né? Centro de Instrução de Treinamento Especial. Quem erra deve, quem deve paga, quem paga, paga na hora. Então é o seguinte, essas coisas não esquecem, né? Porque a gente paga toda hora, né? E não sai mais, se não sai da cabeça porque... porque você pagou muito, né? Então, muitas vezes fiquei emocionado de... Você está estudando com... Tem outro filho que eu esqueci de falar, o Christopher, também fantástico. Serviu também o Exército, no CPUR, como soldado. Então, no colo, assim, 1h da manhã, estudando para academia, fazendo escola de sargento, moído. E no final de semana fazendo bico, né? Bico direto, bico de prevenção de incêndio.
E até quando nós entramos na Academia do Barro Branco, o comandante chamou, vocês que são da tropa. Tinha pouca gente da tropa na época. Hoje não, é normal. Vocês que estão fazendo o bico aqui, atividades, isso, aquilo. Eu vou mandar todo mundo embora se eu souber. Aí foi todo mundo, tirou o bico disso, daquilo, né? E a catástrofe do bico é que ele incorpora o salário. Então você deixa de ter, né? A gente faz bico para feira do final de semana. Sim. É uma tragédia. Sim. Tem isso também. Você vê como é a questão do autoconhecimento. Da mesma forma que o estoicismo, a filosofia e outras coisas, até a questão de neurociência me ajudou muito na parte de se conhecer, que uma parte que você gosta bastante, onde com meu pai foi a mesma coisa. Então é nítido a diferença depois que ele começou a se aprofundar pela filosofia, ter umas referências diferentes que hoje na escola a gente tem até, mas não é muito, tão explorado, muito baixo, muito pouco. Né? Muito pouco. E faz a diferença. Então esse autoconhecimento que você gosta bastante fez a diferença pra gente. Tema, e eu fico preocupado muito com essa geração de agora. Porque a gente está numa geração altamente imediatista. É a geração da internet, das redes sociais, dos hiperestímulos, né? A pessoa às vezes fica 2, 3 horas ali com o dedinho para cima ali no celular porque aquilo é altamente motivador para ela. É motivação e hiperestímulo dentro do cérebro. E ela entra num círculo que é difícil de sair depois. Que é vício, é aquele pico de dopamina, né? E quando a gente começa a ter mais contato com autoconhecimento, com filosofia, com um monte de coisas assim, a gente começa a entender que o bom da vida, na verdade, são as coisas mais simples, cara. Você mesmo citou tá num podcast com o filho, com as famílias, né? Aproveitar esse momento, se concentrar no presente, não ficar só projetando o futuro de uma forma que, olha, nossa, se não acontecer desse jeito, eu não vou ser feliz. Se eu não conseguir ter um bem material X, não serei feliz. Se eu não conseguir chegar num patrimônio Y, não serei feliz. E eu vejo as pessoas hoje muito assim, né? Em busca desses sonhos, às vezes não inalcançáveis, porque nenhum sonho é inalcançável, mas com imediatismo muito grande. E aí você pega as redes sociais, é um exemplo disso, porque a pessoa entra na rede social, ela olha lá o amiguinho ou a amiguinha que está num nível maior que ela se compara, logo ela pensa que aquilo é para todo mundo e que é fácil, né? E aí se decepciona. Então essa geração me preocupa muito nesse aspecto. Talvez não seja a geração que vai ter tantas dificuldades quanto vocês e até os antepassados tiveram quando não havia tanta tecnologia. Mas, na minha visão, o principal desafio agora é o mental. Sempre foi, na verdade, mas acho que conforme a tecnologia aumenta e avança, a mentalidade vai ganhando mais importância. Por isso que eu sou apaixonado realmente por esse aspecto. E sabia que, seu pai falando que já foi impulsivo e tal, eu já sabia, né? Eu falo muito sobre as teorias dos temperamentos, já deve ter escutado eu falando aqui. Claro. E eu sei que o seu temperamento, assim como o meu, é o sanguíneo. Eu também sou muito... já fui pior, né? Agora eu melhorei um pouco. Mas sempre fui muito impulsivo também. Mas uma pessoa, geralmente os sanguíneos, que eu já identifiquei no seu pai desde o primeiro momento que eu vi ele, são pessoas de bom relacionamento com outras pessoas, são pessoas que gostam de se comunicar. Não é à toa que encontra alguém que nunca viu no corredor e em poucos segundos já estão conversando aprofundadamente sobre algum assunto. Então o sanguíneo tem essa característica, né? Diferente do colérico. O colérico é um pouco mais retraído, mas tem uma cabeça brilhante para estratégia, para negócios, para estruturas, para detalhismo. Uma hora aqui arrumando tudo. Por isso que a gente se dá bem juntos, né? Então, assim, eu vou um pouco para esse lado da neurociência, mas eu sou apaixonado também por autoconhecimento e muito aberto a todo quanto é tipo de conhecimento que agregue, né? Eu não gosto de ficar bitolado numa coisa só. Ah, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Você tem que ser a mente aberta e ver o que faz sentido, né? Então, obrigado por trazer isso pra gente. O que você enxerga, Walter, na sua opinião, que talvez seja ali um ponto de preocupação para essa geração agora, principalmente falando em carreira militar, né? Se você pudesse passar uma mensagem para aquele jovem, que é o nosso público, né? Aquele jovem que está pensando em entrar para a polícia, ou para o exército, ou para o bombeiro, pegar ali os 3 que você passou, qual conselho você daria para esse jovem dessa geração, né? Que é aquele jovem conectado, internet e tal, e aí ele olha e fala, pô, não, eu quero servir, só não sei se eu vou pra polícia, pro exército, pro bombeiro, mas estou ouvindo aqui esse podcast, estou me interessando. Qual conselho você daria para esse jovem, ou para essa jovem? Bom, como você falou, né? Alguém já disse que o passado está morto e o futuro é uma ilusão. Mas com referência, a Polícia Militar, ela é gigantesca. Se você quer ser piloto de helicóptero, tem.
Se você quiser ir para o bombeiro, tem. A rodoviária, para a administração, ela tem 90 mil homens, dividido em N comandos, unidades especializadas. E se a pessoa quer vibrar, ela vai para um BAEP, ela vai para uma unidade de choque, ela pode ir para um tático móvel aí, que nós temos a Força Tática. Então, o que eu digo é o seguinte, os salários são baixos, mas você pode ascender na carreira. E como você ascende na carreira? Por mérito intelectual. Por isso que na Polícia Militar ela tem uma vantagem muito grande, que tanto o homem como a mulher, que ele consegue ir sendo promovido por merecimento intelectual. Ou seja, eu fiz o curso, tirei nota boa, vou ser promovido primeiro que o A ou que o B. Ou seja, igualdade em condições para homem e para mulher e merecimento intelectual. Você faz o concurso e o curso passa. Eu acho ótimo, uma carreira vibrante. Os salários, como eu já falei, eles são baixos, mas são seguros. Você, no estado mais rico da nação, você sabe que não vai faltar, não vai ter atraso de pagamentos, como acontecendo em outros estados. Para pensionista, para policial militar, no estado de São Paulo não acontece isso aí. Equipamento, nós estamos bem, estrutura física muito bem, os cursos são ótimos. É claro que, como qualquer instituição bicentenária, há aperfeiçoamentos a serem feitos, né? Talvez se fosse uma estrutura mais enxuta, que pagasse melhor, menos reflexo do Exército, mesmo continuando sendo tropa de apoio, né? Mesmo dessa forma, eu acho que nós poderíamos ter uma estrutura mais enxuta, não tanto assim, reflexo das Forças Armadas, né? Toda a nossa formação, a nossa Constituição tem lá capitão, tenente, soldado, companhia, pelotão, grupo de patrulha. E para o jovem, mesmo com referência a essa situação salarial, ainda paga mais do que qualquer função igual na iniciativa privada. Sim. E além do que, você está numa grande organização, que tudo tem manual, tudo tem regulamento, você sabe o que deve fazer, o que não deve fazer. Isso aí é importante, né? E é uma carreira, 30 anos. Riscos, eles existem. É claro que não é um risco uniforme para os 90 mil policiais. O risco que quem está numa administração é um, quem está num batalhão de choque é outro, quem está no policiamento de rua diária é outro. Então, quem está no Corpo de Bombeiros é outro, prontidão. Então, eu acho que é uma carreira que vale a pena, uma carreira que é vibrante. E a situação hoje, que você falou da juventude, está muito plugada em equipamento eletrônico, eu acho que isso é uma fase até natural de adaptação da sociedade para uma nova tecnologia. Quanto tempo tem o celular, que é computador? Pouco, né? Então, eu acho que nós vamos chegar num bom senso naturalmente. Então, não me preocupa tanto isso, porque você vai passar. Agora, também não acredito que exista hoje mais dificuldades ou menos dificuldade do que antes. O que existe é mais informação, que é o mesmo instrumento que vai usar. Todos que vão prestar concurso vão usar os mesmos instrumentos. Então, acaba tendo uma igualdade de condições do passado e do presente. O que difere de uma época da outra é a sua motivação, a sua determinação e superar os obstáculos. Mas não que vai ser mais fácil, mais difícil. Eu acho que é desse jeito. Muito bom, perfeito. John, falamos que hoje o papo ia ser pesado e foi mesmo, no bom sentido. E Walter, eu gostaria de entender também, depois que o militar, o policial, né, ele passa para a reserva, qual que geralmente costuma ser o nível, né, assim, porque no Exército tem algumas iniciativas, como por exemplo o PTTC que a gente fala, né? O camarada ele vai para a reserva, mas ele tem a oportunidade de voltar como um professor numa escola militar, como assessor parlamentar, que é o caso até do Coronel Melo que passou por essa mesa. A PM ela também tem essa opção ou não? Assim, você vai se aposentar, você vai cumprir o teu período na ativa. Você tem alguma opção que você possa voltar ainda dentro da PM, direto ou indiretamente, em um outro cargo? Eu não li a regulamentação, mas não sei, inclusive, se já está vigindo, que é aceitar veteranos em atividades burocráticas. Eu não li, então não sei exatamente quais são os detalhes. Eu acredito que não seja para oficial, sim só para praça. Mas existe um olhar para isso. Porque, veja só, você vai colocar um tenente ou capitão para trabalhar na administração, ele vai ser superior do chefe dele.
Sim. quer queira, quer não, Sim, como que vai ser esse trato, né? sim. Então, eu não sei. Agora, os oficiais, se for do bombeiro, o pessoal faz projeto ou monta firma de segurança de incêndios, né? Os oficiais, uns dão aula em faculdade, e outros que ficam se dedicando à família, a ler sobre filosofia, para academia, para natação, jogar bola de domingo, tá certo? Esses são os mais inteligentes. Ou sem opções, né? Pode ser. Não, mas eu trabalhei, na verdade, 3 anos depois de aposentado, Sim. como corregedor da Guarda Municipal de Bertioga. Inclusive, por determinação do prefeito da época e do coronel, que era o secretário de Segurança Pública Municipal, nós treinamos e armamos, inclusive compramos as armas e armamos a Guarda Municipal de Bertioga, né? Antes tinha que ter convênio com a Polícia Federal, e é um pessoal realmente, pelo menos, um efetivo muito especial, valioso. Uhum. Os guardas municipais de Bertioga vivem uma realidade diferente, é claro. Estão agora devidamente armados, com armas que nós compramos na época. Então, eu fiquei 3 anos, né? Se a gente procurar, a gente acha. Mas é que, apesar de a gente ter uma situação financeira não das melhores, mas no meu salário me permite dar uma condição de vida adequada para minha família, eu não precisar ter que trabalhar, eu conseguir ter um apartamento, um veículo, isso me permite, né? É óbvio que para outras graduações, isso às vezes a pessoa não consegue alcançar, né? Tem que fazer alguma atividade paralela. Mas, ou então a esposa trabalhar. Então, hoje, no meu posto, que eu aposentei, me dá condições de ficar em casa, entre aspas, né? Fazer aquilo que eu gostaria de fazer e não tinha tempo antes. Legal, perfeito. E, pai, você falou de esporte, a gente sempre cita isso, a importância da atividade física, tanto para questão mental quanto saúde. Fala um pouquinho pra gente como que é a sua rotina de atividade física, que o pessoal não sabe, mas meu pai é super ativo. Tá com 65 anos, mas tá muito bem. Você não falou que não parece. Eu tô esperando, até te mandei o bilhete aqui, ó. Eu já falei no começo, aqui não foi gravado, né? Então vou repetir. Vamos de novo. Tem 65 anos. Não, mas não parece. Muito bom. Eu acho que você tem uma boa percepção da realidade. Você viu, né? Veja só, eu não faço nada intensamente, mas eu vou à academia, à natação. Eu sou o típico... o esporte que eu gosto é o futebol, eu sou chamado fominha no futebol. Eu não vou dizer que sou grosso, também não sou bom de bola, mas eu aquele que participa do jogo, né? Então eu faço parte de um time de domingo cedo, que é jogando de teimoso. Sou o primeiro a chegar, pago em dia, mensalidade, e só saio se me tirarem. Inclusive, uma grave lesão que eu sofri no joelho. Eu estava correndo com os alunos soldados da Zona Leste, que eu fiquei como chefe da instrução lá por 5 anos. Todos passaram comigo, 3.700 policiais da Zona Leste daquela época. Inclusive o pai desse rapaz que nós encontramos aí fora do estúdio, da Penha, de França. E então eu estava correndo com os alunos. Aí era uma terça-feira, dia de prática de esporte. Era 10h10, a prática de esporte começava às 10. Aí o cidadão aqui resolveu ir jogar bola, futebol de salão, com tênis de corrida. 2 minutos na quadra, estourei os ligamentos internos. Aí a alunada que estava vendo o jogo foi lá me socorrer, né? Em vez de eu subir, trocar de tênis. Então, já fiz algumas coisas assim que hoje eu falo assim, olha, se eu pensasse uma fração de segundo, não faria. Vou dar um exemplo de quartel. Lá no 2º Batalhão, que é o 2 de Ouro, né? Batalhão mais que centenário. E eu estava no comando, que era um batalhão que é o comando da Zona Leste junto com o batalhão, como acontece no Exército. E era uma terça-feira também, então nós íamos jogar contra o 2º Batalhão. Aí eu peguei minha turma, peguei a bola, que eu tinha a bola, passei na sala do comandante. Comandante, o senhor vai agora? Ele falou, não, eu tenho mais o que fazer. Falou assim para mim, ô coronel, não, tô brincando. Falei, não, porque meu serviço eu já fiz, ó. O senhor não fez o do senhor, respeitosamente, né? É claro que ele jogava bola com a gente, né? Por isso que eu tive essa liberdade, senão eu nunca seria promovido aí. Aí fui pra quadra, aí tô lá, tava um frio. Aí tá lá um tenente, que hoje não está mais, é da minha turma, era um pouco mais antigo, e hoje ele ocupa um cargo importante no serviço público. Aí ele falou, ô Walter, você tira a camisa, você e a sua turma. Eu falei,
vamos tirar no par ou ímpar. Ele falou, negativo, eu sou mais antigo. Falou, você é mais antigo? Então vamos usar os procedimentos. Peguei a bola, peguei a minha turma que era do comando, vamos correr porque está escrito no boletim geral que tem que fazer aquecimento de prática desportiva. Estou correndo até hoje. E não teve o jogo. Como que pode, né? Isso aí é coisa que você fala, não, você não fez isso, mas eu fiz, né? E outras cositas mais que eu não vou falar aqui do futebol. Né? Esse aí entrou, esse aí poderia ter entrado até no quadro. A minha esposa, a Ogna, dava aula de escultura em São José dos Campos. Eu jogava bola de sábado, eu a levava lá, 3 horas, voltava 3 horas, 6 horas de viagem, jogava bola e voltava mais 6 horas, 3 para ir, 3 para voltar. Mas eu não sou mais assim. Viu? Mas esse é o amor. Joga futebol, faz natação, faz musculação, tá? É, dia. Pô, e foi sempre assim, Walter? Assim, desde novo? Sim, sempre desde gostei novo. de fazer. Sempre gostou de atividade física? Sim, mas agora eu posso ir para uma academia. Sim. Uma natação, mas na época da polícia era de terça e quinta. Unidades especializadas, elas têm dentro a prática. A prática. Por exemplo, quando você está no batalhão de área, o pessoal fala, você vê um gordinho numa viatura. Aqui, na verdade, não existe horário de treinamento físico. Ele tem que fazer atividade física na hora da folga dele. Sim. Ele faz o TAF, né? Que para vocês é o TFM, né? TFM, né? Tem o TFM, que é o treinamento, e o TAF, que é realmente o teste. A avaliação. Nós temos o TAF anualmente. Então, o que acontece? O policial de área, aquele que a unidade tem responsabilidade sobre a área, às vezes você tem num bairro uma viatura. Você não pode tirar aquela viatura para colocar a guarnição para fazer atividade física. Ou seja, acaba não fazendo por conta da demanda. Então você não tem isso, não se acertou isso na polícia até hoje. Isso é problema. As unidades especializadas têm, porque elas não têm responsabilidade sobre a área. Uhum. Elas estão no apoio. Uhum. Aí você vê um policial um pouquinho mais obeso, é porque na hora de folga dele, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar em algum outro lugar. E uma coisa puxa a outra, né? Não consegue fazer a atividade física direito. Aí acaba não se alimentando bem também por conta da correria. E aí acaba não se cuidando também, né? Que eu acho que é muito comum. Talvez você seja uma exceção, mas deve ter visto vários amigos aí da polícia que acabam não se cuidando. Ah, não, tá doendo, mas deixa. Enquanto dá pra andar, vamos indo, né? No exército tem muito isso. É que muito difícil, né? Você conseguir... É difícil, cara. Mas mudou. Mas mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho? Antes a gente comia coxinha, né? O pessoal fala coxinha, na padaria. Hoje, pelo menos até eu ter saído da... Mudou um pouco essa mentalidade. O pessoal pode almoçar e jantar. Ah, que bom. Porque isso é fundamental para a saúde. Senão não vai. Então não pode você ficar tomando lanche na hora de serviço. E na polícia, muito tempo atrás, eles davam lanche para o pessoal do patrulhamento, né? Eu lembro que meu pai levava para casa um sanduíche com um queijinho lá, mussarela e mais alguma coisa não, às vezes, identificada. Mas e dava pra gente, né? Ele não comia e dava pra gente, né? Então, hoje, a gente sabe que a situação do policial de conforto, de você dar as condições para que ele tenha desenvolvimento do trabalho é importante em todos os aspectos. Todos os aspectos. Inclusive, a gente vê aí muita história de filme de guerra que eles falam isso, né? Que é o principal ponto que às vezes era decisivo para aumentar o nível de performance da tropa, era estarem bem alimentados, estarem, né, bem descansados. Então, isso até na guerra é válido, né, cara? Não sei porque que tem gente que ainda não leva a sério, né? É verdade. Complicado. Né? Tem uma brincadeira que sempre se ouvia na academia lá, que quanto que você marcha a pé? Quanto que você marcha? Não, quando? Ah, quando? Você marcha a pé quando é para instrução, quando falta viatura e quando o comandante quer, né? Então é o seguinte... Quando o comandante quer, as coisas melhoram. E o comando da polícia, os últimos, eles têm se preocupado com essa isso é bom. questão de suicídio. Eu vi o Sim. coronel Souza lá no Brasil na Escuta. Brasil na Escuta. Ele deu uma estatística que eu não sei se é a correta, se eu estou lembrando, que era 123 policiais militares no último ano que tinham se suicidado, né? Não sei se ele falou também uma quantia lá nas Forças Armadas. Eu acho que não seja nenhum... isso mais adequado, esse número, porque às vezes a pessoa ela não comete suicídio com tiro em si. Às vezes ela toma um pouco para mais para bater o carro e morrer, né? Então tem formas aquele suicídio indireto, né? Diretos que não entram na estatística. Sim. Mas eu digo que há uma preocupação da corporação de quando você está mostrando alguma alteração emocional, você é encaminhado para o médico, tá? Aí você, às vezes, até arruma um problema, porque ele está numa atividade paralela, ele leva o filho na escola, ele faz o quê, aí você manda um indivíduo lá para
para uma avaliação médica e ele fica afastado por um tempo, né? Mas isso é importante. Você vê como é complexo, né? Um assunto. Acho que saúde mental realmente é o assunto do momento, cara. O tema até alarmante que o Coronel Souza Lima coloca, ele fala que o soldado americano ele tem mais chance de morrer por suicídio do que efetivamente num combate. Então, além das estatísticas que ele dá ali, ele coloca essa situação aí, ainda mais a gente está falando de uma tropa que está constantemente em guerra. Então, não é um número pequeno. É realmente um assunto de fundamental importância. Um salve aí para o nosso querido Brasil, que toca com grande responsabilidade esses nossos episódios que tratam sobre saúde mental. E se você ainda não assistiu, já vai lá e assiste. Mas espera, termina aqui primeiro, depois você vai lá. Não vale sair agora não, certo, Rocha? Eu acho que agora a gente pode ir para aquele quadro que você gosta, né? Que você gosta. Vamos ver qual que vai ser a história de hoje. Vou deixar você entregar, inclusive, essa chave para ele. Meu pai já sabe, né? Porque já assistiu todos os episódios. Sim. Vamos ver qual que vai ser a história de hoje, pai. Olha, eu queria também, aproveitando o gancho do Bisonho, se você quiser, eu escutei dizer que você tinha uma história aí do Santos Futebol Clube para falar alguma coisa. Então, se quiser emendar um assunto no outro, fica à vontade. Olha, eu acho assim que, como eu citei aí o estoicismo todo, que a gente tem que aproveitar o dia da melhor forma possível, de forma produtiva, de forma alegre. E eu não vou falar sobre isso, Então tá bom. Eu acho que é um assunto muito delicado. Delicado. Qual apropriado para ficar chorando aqui. Tá bom, tá certo. Mas você é santista, né? Sim. Eu também sou. Apesar de não conhecer mais nenhum jogador, mas eu também sou. Ninguém conhece, não. Eu tô brincando, isso aí é brincadeira, é piada sem graça. Eu consegui arrumar. Eu nasci na Zona Leste, sou corintiano, né? Até por causa da família da minha mãe. Eu não sabia, não. Olha só. Não ligo muito pra igual futebol. Minha esposa, cara. Mas eu já fui em mais jogos do Santos do que do Corinthians. Nunca fui do Corinthians, mas já fui em 3, 4, né? Se fosse do Corinthians... Se fosse do Corinthians, já teria... Ainda bem que você não foi no do Corinthians. Você é santista também? Sou também, mas também não ligo muito pra futebol, não. Mas vamos lá, agora com você, pai, a hora do Bisonho. A hora do Bisonho, você já assistiu os nossos episódios, você já sabe do que se trata, né? Então agora, vamos lá. Ser bisonho é inerente à vida da pessoa. Ou seja, sempre você vai ter durante o decorrer da sua vida, você vai acabar cometendo uma gafe homérica. Então, mas eu sei que aqui é específico mais a época que você estava servindo, etc, né? Então eu vou falar do Exército. Olha aí, ó. Aqui é o seguinte, eu estava saindo 4 horas da manhã da Zona Norte de São Paulo, me dirigindo ao 2º Batalhão de Polícia do Exército, com a minha farda devidamente engomada pela minha mãe, porque o policial do Exército, ele recruta durante todo o tempo que ele está servindo, e aí estava uma chuva. Aí o que eu peguei? Peguei um guarda-chuva. Aí meu pai, ô Valdir, você vai com esse guarda-chuva? Ah, pai, eu não vou tomar chuva não, porque eu não vou... molhar minha farda engomada. Mas não pode? Eu falei, não, pode sim. Sabe, aquela assim, veio ouvir, né? O adolescente ou um pouco mais adulto, às vezes eu não tenho uma audição adequada, né? Não está em desenvolvimento, né? Uma cognição adequada, também pode ser isso, né? Aí eu tô lá no 2º BPS, 6 horas da manhã, 2 horas depois de chegar lá, de guarda-chuva entrando no 2º Batalhão. Aí eu ouço uma voz bem alta. Prende. O cabo da guarda estava lá de baixo, que tem as companhias, tinha uma companhia bem distante. Prende. Eu olhei assim, eu joguei e fui para a primeira companhia de polícia, que era mais perto. E o cabo está me procurando até hoje, porque eu entrei nos outros. Não conseguiu achar. E toda vez que eu sabia que era o cabo que estava, porque eu identifiquei qual era o cabo, eu andava bem de mansinho para ele não me identificar de forma alguma. Então, é algo bizonho. Porque eu tinha sido orientado, né, antes, né? E tem essa mística mesmo. Até hoje, na verdade, né? Não, acho que hoje mudou, na verdade. Hoje você vê os militares andando de guarda-chuva, né? Mochila nas costas e bermuda, que não pode, né? E você lembra bem, né? Claro que eu lembro. E não era qualquer bermuda, né? Era bermuda, como é que é? Surfista, né? Era do surf. Tem que estar era com as mãos surfista. livres, né? Você tem que estar pronto para em condições dele. Não pode guarda-chuva, não pode mochila. Nem bermuda feminina, né, no caso. Foi a calça. Tive que desenrolar a calça. Essa foi boa. Teve mais alguma? Foi safo, pô. Conseguiu. Foi bizonho, mas se safou. Teve a bizonhada, mas conseguiu se livrar ali. Sim, e o cara tá procurando até hoje, não achou. Tá me procurando, né? E na polícia, teve alguma, você lembra? Olha, a bizonhice, eu não sei se pode se dizer
bizonhice, mas a gente era mais ou menos de 8 táticos, eu estava comandando o Tático Leste, comandante de pelotão, eram 8 táticos, e isso lá em 92, né? E o que aconteceu? Não havia nenhuma missão específica, distribuímos as viaturas de tático para a Zona Leste, que era a Zona Leste inteira, tático, né? Aí o que aconteceu? Aí o motorista falou, tenente, tem uma facção que está se instalando lá na cidade de Tiradentes. A gente estava... Robru, aqueles lados lá. Eu falei, mas que facção? Aí ele falou a facção. Eu falei, mas tem certeza? Porque ninguém falou nada. Tem sim, inclusive vimos o símbolo lá. Aí eu falei, mas o que vai encontrar lá? Você tem alguma informação? Falou, não, é só um pessoal puxando fumo, mas não tem nenhuma outra novidade. Aí eu não chamei as outras viaturas e fomos. Tinha chovido forte pra caramba. E naquela época a cidade de Tiradentes era quase rural. Aí o que acontece? Aí tinha um local lá que era uma mata, um barro só. Aí eu falei pro polícia, caramba, como nós vamos chegar lá? Falou, ó, tenente, é só rastejando mesmo pra gente surpreender o pessoal. Aí eu falei assim, ó, então o motorista lá deixa a viatura abandonada aí, não vamos chamar ninguém e vamos. Aí tô lá com a minha beretinha engatilhada, estavam mais os 3 atrás de mim, assim, indo, né, um escuro, um breu. E ele, tá vendo alguma coisa lá? Não, tô vendo só uma luzinha lá no... Então fica esperto aí, estamos indo, daqui a pouco tem um pato na minha frente. Aí o pato, tá indo assim, eu rastejando e o pato, eu todo lameado, eu rastejando, o pato empurrando. Aí eu não gosto de falar palavrão, porque a gente se acostuma a falar em público, e a gente não deve, sim, em público falar, não falo palavrão nem jogando bola. Aí eu fiz assim pro pato, e falei um palavrão, e o pato fez aquele... Quando ele fez, ele caiu num buraco, e eu caí junto com o pato no buraco, né? Bom, resumo, foi pipoco pra tudo que é lado, tiro pra tudo que é lado, e eu lá com a minha metralhadora lá, beretinha, cheia de um bloco, e o pessoal atirando. Aí eu não conseguia ver o que era, aí o pessoal viu o clarão e a minha guarnição atirando. Quando parou, ninguém sabia no que tinha atirado, eu não consegui dar um tiro, minha metralhadora tava um bloco de barro, sorte que depois chamou as viaturas para apoiar, né? E não tinha ninguém ferido lá. Ou seja, na hora que deu aquele escândalo do pato, eu poderia ter caído totalmente no buraco. Só o pato que caiu. Aí os indivíduos lá da pá virada atiraram no barulho, né? Que era o olheiro lá, mas não tínhamos visto o olheiro. Estava muito escuro, né? Naquela época a situação também era difícil, né? Em termos de comunicação, de informação. E o resumo da história, não achamos a facção, achamos o símbolo. Fiquei totalmente cheio de barro e ainda tivemos uma lamentável vítima, né? O pato. Que foi o pato, que pagou o pato. Eu ia perguntar do pato. Eu conto isso por causa da minha irmã, viu? Qualquer coisa ela lembra de novo. O pato te salvou. Eu falei, sim. Caramba, cara. Acabou que o tiroteio foi mais no susto ali, do barulho, né? Tudo que do é barulho. lá, mas não pegou... Porque eles atiraram de lá pra cá. E aí respondeu. Só que tava tudo escuro, tu não atirou. A sorte que não teve feridos, né? Só o pato. Mas a questão é a seguinte, é claro. Nós devíamos ter tido mais informações, mas naquela vibração... Sim. E outra não era algo que fosse assim, que tinha sido uma informação... Era só um informe, né? Não era uma informação. Não era uma informação. Era apenas, tinha o motorista, sabe? Não tinha nada para fazer, né? Só patrulhamento. Ele inventou isso aí. Vamos colocar mais adrenalina. Aí eu pedi pro sargento, falei assim pro sargento, assim, ó... para aos costumes. Aí depois eles fizeram alguma coisa lá no alojamento, que eu não sei o que foi lá com o motorista, né? Mas teve uma pior. Pior que... Eita, então vamos. Uma pior. Lá em Cubatão, o que acontece? Uma companhia de 182 policiais à época, era a única companhia que não tinha claro. Claro, assim, o efetivo existente e aquele que é apresentado. Então, tinha 182 e apresentado 170. De 170 você tira férias, licença-prêmio, turno de serviço, administração, divide depois pelos turnos de serviço. A única companhia do Estado que tinha o efetivo completo era a minha, porque a gente fazia a contenção de invasão da Serra do Mar. Bom, aí o que acontece? Tinha um policial espetacular, também eu presto minha homenagem, o Dudu, padrão. Ele dava, assim, flagrante para tudo que é lado, porque não era um indivíduo que forçava a barra, ele realmente ele vivia a polícia, né? Aí ele chegou, o que acontece? O comando queria transferir porque ele teria matado uns traficantes, né?
Aí eu pedi pro comando e falei assim, ó, o comandante, inclusive, tinha sido meu instrutor na academia, eu falei, olha, o senhor pode confiar em mim que ele não matou esse pessoal. Ele é um policial padrão, sabe, posição sul, todas aquelas coisas, postura, preparo físico, ele não foi. Aí o comando manteve, né? Depois descobriu que foi uns traficantes que mataram outros traficantes sem autorização de quem de direito, e puseram a culpa dele, o Dudu, né? E depois até nisso teve a morte de um policial em decorrência disso, por vingança, né? Mataram um policial por causa disso, numa tocaia lá, que foi feita através de uma namorada do rapaz lá em Cubatão. Aí o que aconteceu? Aí teve uma manifestação popular, instigada por causa dessas mortes. Aí foi umas 300 pessoas lá em direção à companhia. Eu tinha preparado meu pelotão de choque, né? Com as rondas escolares, tudo. Chamava lá do batalhão, treina choque, tudo, porque quando tiver um companheiro a gente tem que se virar sozinho. Até esperar vir tático do batalhão, Guarujá até Cubatão, assim contar que eles vem batendo lá, tem um perigo, né? Aí veio as 300 pessoas. Aí eu parei com o meu pelotão de choque, improvisado, mas treinado, com tudo, né? Com tudo em ata, tudo regulamentado, com questionário, com toda a documentação que a gente podia fazer, relatórios. Aí o que acontece? Aí eu falei assim, olha, vocês não vão passar em frente da prefeitura. Não vão passar da prefeitura, eles tentaram depois do fórum. Não vão passar por frente da companhia porque era de segurança. Aí um gritou, passa por cima do capitão. Porque é local pequeno. Aí foi bomba de gás para tudo que é lado, tiro de bala de borracha. E aí eu tava com o meu granaleiro lá, ele me passando as granadas de efeito moral. Eu, pá, daqui a pouco eu sou o sotaque. E ele me passou, eu olhei e joguei. Sem o pino. O que aconteceu? Ele, para adiantar, tirou. Eu tô tirando e jogando. Aí ele tirou lá, quando ele passou, abriu. Aí eu joguei. Nossa, cara. Ou seja, poderia ter explodido minha mão. Poderia. E esse indivíduo aqui, eu pedi pro Assis, Assis, eu não vou pedir pro sargento. Vou pedir para você, pega a turma lá, soldados, leva ele para o alojamento e oriente adequadamente para não explodir a mão do capitão. Que depois você fica pensando, caramba, aí jogamos gás. Eles foram para o fórum, mas também nós impedimos o acesso. E eles estavam fazendo uma passeata pró-bandido. Puta, você vê, cara, e é uma desatenção que às vezes acontece até no treinamento. Você deve ter visto, né? Que lá no Exército também, às vezes acontecia isso. O cara tirava o pino antes da hora, já começava a contar. Meu amigo, se você não joga logo essa granada. E aí, na parede eu nunca esqueço, né? Quando eu era oficial de explosivos, com explosivo você erra uma vez só. Então bem grande, assim, pra reforçar que não tem margem pra erro. É verdade. Mas que bom que você viu na hora ali, já jogou rápido, né? Eu não vi, eu ouvi. Ouviu. Eu vi. É verdade, dá pra ouvir. Vou te contar, se há uma coisa que faz com que você seja rápido, é o desespero. Ah, sim. É rápido, na hora. É o gatilho ali. Né? Muito bom. Cadê o presente oficial agora? Aqui, ó. Já viu a gente entregando para várias pessoas, agora oficialmente chegou. Você, vai dizer pai. que eu tenho que usar, né? Tem que usar. Eu que falo. Essa parte eu falo. Essa parte eu falo. Tem que usar, né? Não é pra ficar só no armário nem na estante, não. É pra usar mesmo. Agora conta a verdade. Quantos anos você já tem, pô? Olha, minha esposa tá querendo que eu compre cremes pra pele e eu tô até pensando em não comprar. Não comprar, não precisa. Tá vendo? Ô, pai, a gente tá chegando ao fim. E eu queria saber de você duas soft skills, duas habilidades comportamentais, né, liderança, resiliência e tudo mais, que você desenvolveu durante a caserna ou que você aprendeu durante toda a carreira, que hoje elas são muito presentes na sua vida pessoal e até profissional. Eu não vou dizer que eu desenvolvi, mas que eu cheguei na conclusão que elas são extremamente importantes. Inteligência emocional. Boa. Você sabe por que inteligência emocional? Porque ela junta todas. E a inteligência emocional, pelo que eu entendo, é aquela que você consegue entender, compreender e manipular aquelas suas emoções com um fim que seja positivo. Não só você, mas entender e compreender as emoções dos outros. Perfeito. Ela é muito, muito difícil porque não basta só eu entender que isso é adequado, é racional.
tem uma série de fatores que influenciam. Vira e mexe, eu ainda tenho uns ruídos com a minha esposa, ela me conhece há 500 anos, eu há 30 anos, e às vezes temos, mas por quê? Que envolve aspectos psicológicos, fisiológicos. Por exemplo, você sai lá, você foi demitido no emprego, você sai com a sua emocional alterado, chega em casa, a mulher está naquele dia lá, está numa tensão pré-menstrual. A Terceira Guerra Mundial está deflagrada. Sim. Então é uma complexidade tão grande e que a gente tem que sempre pensar em desenvolvê-la. E a outra é a ética, né? Principalmente hoje. A ética no sentido de você fazer as coisas corretas, seguir o regramento, que nem eu falei da Constituição. A Constituição, ela é que rege o nosso Estado Democrático de Direito. Não existe pacto que eu faça com qualquer que não seja sobre isso aqui. Então não existe isso daí. E por que a ética que eu falo? Que no sentido de você cumprir as regras, as normas, é porque a convivência social depende disso. Sim. Então, e a ética, eu entendo que ela deveria estar, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, sempre, porque ela é imprescindível que você seja uma pessoa razoavelmente boa para viver em sociedade. Exemplo muito simples, eu posso ser o maior cirurgião cardíaco, mas se eu não for ético, não estou dizendo de ética profissional, se eu não for ético, o que acontece? Eu vendo o coração de um indivíduo para um milionário que está precisando. Se eu não for ético, eu tenho a oportunidade de matar um bandido sem ser nas condições previstas em lei, defesa, legítima defesa, instituto como dever legal, sabe, todas essas coisas, eu vou dar um tiro nele. Mas a legislação não me permite, eu estou fora da lei. Então, mas eu não vou ser punido porque o indivíduo estava com a mão, com a arma, estava empunhando a arma, mas não é essa a questão. A questão é que você não pode fazer o que é errado, porque você se acostuma a fazer errado. Sim. Se você for comandante, você está educando, entre aspas, um indivíduo que vai descumprir a lei. Mas ele matou um bandido, ele pode... um bandido tem que ser morto, mas só que é o seguinte, na hora que ele for extorquir alguém, pegar R$100, você vai dar voz de prisão nele, ele vai falar, mas tenente, o senhor deixou eu matar o indivíduo. Não, mas ele era bandido. Não, é tudo ilegal. Então a ética, no sentido de você cumprir com as regras, com as normas, de forma que você realmente tenha assim, interiorizado esse valor principal, mas num processo que vai desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Que qualquer profissional, se ele não estou dizendo ético profissional, hein? Não for ético, ele distorce, ele se corrompe. Um político que não é ético, ele rouba de criancinhas lá da merenda. Uhum. E a moral é aquilo que é básico. O que eu não quero para mim, o que eu não quero para os outros, eu não quero para mim e vice-versa. Entendeu? Eu sei o que é certo e o que é errado. Peraí, eu posso te bater, mas e se você me agredir? Tá correto? Então é basicamente isso. Mas veja só, isso é um processo, né? Então eu acho que essas duas coisas são as principais. Eu vi aqui cada 10 em 10 entrevistados que é a resiliência, mas eu acho que a resiliência está na inteligência emocional, porque você saber as suas emoções, saber manipulá-las de tal sorte que você convija para algo positivo, a resiliência eu acho que já inclui, né? Eu falaria resiliência, né? Falaria resiliência estoica, né? Mas a sua definição de inteligência emocional está corretíssima, porque muita gente confunde, acha que inteligência emocional é ser equilibrado em tudo e não deixar nada cair. Não é isso. Na verdade, é muito mais sobre você identificar não só em você, principalmente, mas nos outros, né? Todas essas nuances de emoções e saber controlá-las e manipulá-las ao seu favor ou a favor de um terceiro. O exemplo que você deu do relacionamento é isso, é você chegar em casa e ter aquele jogo de cintura de entender que, passei por um momento que me causou mudanças fisiológicas e mentais, e também sei que a pessoa que está comigo também passou por mudanças, então vamos equalizar isso para não ter conflito. Isso é inteligência emocional, então essa definição está corretíssima. A maioria das pessoas confundem isso, né? E hoje a grande complexidade da sociedade é realmente essa questão das redes sociais, porque ela consegue impulsionar diversas assuntos ou até mesmo alguns gatilhos nas pessoas. Sim. Que fazem elas ficarem mais estressadas, sim, mais motivadas, mais tristes, mais felizes. Então você conseguir ter equilíbrio emocional para conseguir gerir tudo isso é complicado hoje,
mas dá para ser desenvolvido, dá para ser estudado e é um processo diário. Não adianta, vou fazer isso aqui durante uma semana, não. É todo dia, se policiando, vendo, tentando melhorar, buscando autoconhecimento, porque senão não tem outro caminho. Não tem. Inteligência emocional, ela é fundamental. E você sabe que tem uma... Quando eu comandava a 4ª Companhia do 21º Batalhão do Polícia do Interior, lá em Cubatão, tinha uma cidadã que ela era assessora do prefeito. Ela era indecente. Ela chegava na companhia e ficava gritando: esse polícia tem que ficar na rua, fazendo policiamento, não tem que ficar pintando o quartel. Ele estava pintando o quartel porque estava em decisão médica, né? Aí eu saía: ô, cidadã! Aí ela saía correndo, né? Aí eu fico procurando saber, eu falei: ela vem querendo dar ordem pro capitão comando em companhia. Eu falei: ah, é. E ela tinha grande prestígio na unidade, né? Então, eu ia no batalhão e ela ia lá e ficava... Assim, todo mundo tratava muito bem, né? Eu falei: mas ela não vai ficar assim comigo, não. Ou eles vão me transferir. Então, toda vez que ela ia falar alguma coisa, dar uma bronca, ela saia correndo. Aí, um dia ela me liga. Ela falou: capitão, quero que você vá num almoço que vai ter aqui pela prefeitura. Aí eu desliguei o telefone. Bom, resumo da história, eu fui pro almoço. Como que eu fui pro almoço? Era uma comida exótica, não sei nem se era buchada de bode, essas coisas aí. Eu fui pro almoço. E ela ficou me olhando, inclusive. O que ela faz? Ela ligou pro comandante da região, não é do batalhão, da região, e falou que o prefeito ia no almoço. Aí ela falou pro prefeito que o comandante ia da região. Aí o comandante da região falou pro coronel, pro comandante do batalhão, que ia. Aí o comandante do batalhão passou a dizer que ia para essa... Também. Aí o comandante do batalhão falou para quem ir. O capitão ir. Filha da mãe. Não foi de um jeito, mas foi de outro. Seria inteligência emocional? É, poderia ser, ué. Poderia ser, por que não? Excelente. Fiquei me perguntando, será que se hoje ele, puxando lá na história, viesse alguém com lanterna procurando alguém honesto nos dias de hoje aqui, será que encontraria durante o dia? Difícil, hein? Eu acho o seguinte, que seria difícil porque o que nós precisamos, e vocês falam isso todos os dias, não sei se vocês percebem, que todos que passaram aqui, eles foram o quê? Acima de tudo, exemplos positivos. E nós não temos exemplos positivos constantemente. Então, por exemplo, quando eu citei lá o Baipende, Itagiba, que morreram centenas de militares com seus familiares, a gente fala assim: que exemplo de altruísmo, que exemplo de coragem, que exemplo de assim, patriotismo desses militares, desconhecido de todos nós, né? Então o que nos falta é exemplo. Por isso que eu em público não falo palavrão. Por isso que quando estou lá no Brasil, já falaram para mim assim uma vez: pô, você paga todas as suas contas, né? Assim, nas caixinhas. Eu fiquei pensando: pô, por que ele está falando isso, né? Será que algum policial às vezes usa da sua situação para não pagar algo? Não estou dizendo tomar um café na padaria, não, estou dizendo... Mas o policial ele tem que ser exemplo. O policial fardado, armado, identificado com viatura, identificado pelo seu procedimento, pela sua ação, pelos procedimentos operacionais padrão, ele é referência da sociedade. E então, ele tem que falar lá, ele tem que fazer com que a postura dele, o procedimento dele, seja referencial positivo. A gente falta muito. O que a gente vê muito é a pessoa xingando, é a pessoa difamando, é a pessoa não se portando adequadamente, ela fala aquilo que bem entende, e além de outras coisas mais, né? O caso do político de merenda escolar é um exemplo negativo. Sim. Então o que nos falta, e vocês fazem isso muito bem, são essas pessoas aqui que passaram aqui e são exemplos positivos. Muito bom, muito bom. E a nossa grande missão é conseguir mostrar essa valorização e mostrar para toda a sociedade a importância dos militares, dos veteranos, e ser esse exemplo positivo e atrair pessoas que são exemplos e referências positivas. A gente vê muito, principalmente nos Estados Unidos, por causa dos filmes e tudo mais, eles conseguiram mostrar essa parte de patriotismo e outras coisas que no Brasil a gente não tem, e agora com a divisão, efetivamente a gente tem um braço que vai olhar para isso, que é realmente para conseguir valorizar e mostrar exemplos positivos e ajustar o que for preciso aí. Porque independente da instituição, independente do momento político, independente de qualquer coisa,
os atributos que a gente desenvolve, tanto na polícia, no exército, no bombeiro, são atributos que hoje estão em falta na sociedade, a gente fala isso muito, né? Está em falta na sociedade. Hoje você conversa, eu fui de corporações, né? Eu trabalhei em multinacionais e lá dentro, quando a gente olha para o universo corporativo, qual que é a maior queixa? Não é mais que a pessoa não tenha uma faculdade ou uma pós-graduação, porque hoje em dia, não desmerecendo nenhuma faculdade, nenhuma pós, até porque eu também tenho faculdade pós, mas não estou menosprezando. Mas era muito mais difícil você fazer uma faculdade antes do que hoje, ainda mais depois que vieram as modalidades online, faculdade remota e tal. Então hoje em dia não é difícil você achar alguém tecnicamente capacitado do ponto de vista de conhecimento, porque tem formação X ou formação Y. O que hoje é o grande calcanhar de Aquiles nas empresas é contratar quem tem as capacidades emocionais e comportamentais adequadas. Porque está cada vez mais difícil a pessoa ter comprometimento, está cada vez mais difícil a pessoa conseguir desenvolver sua liderança genuína, seu espírito de corpo, cooperação, trabalho em equipe. Está difícil. E quando a gente olha para o universo de instituições militares, polícia, exército, forças armadas, a gente trabalha isso desde o momento que pisa ali dentro, né? Hierarquia, disciplina também, mas toda essa parte de civismo, toda essa parte de liderança, toda essa parte de resiliência. Então, independente de momento político, a gente sabe que tem muita gente que está satisfeita, outra gente está insatisfeita, né? Então, a gente sabe muito bem que a questão política acabou afetando muito a questão também dos militares como um todo, mas a divisão ela surgiu nesse momento também para isso, para mostrar para eles que, olha, aqui a gente não tem política, aqui a gente não tem lado, aqui a gente tem que exaltar os atributos da área afetiva que todos, independente de qual instituição, possuem. E a sociedade está em falta, então vamos ser nós os espelhos, como você falou, positivos, para essa juventude, para essa galera aí que está um pouco perdida e não sabe o que vai ser deles, né, daqui para frente. E essa é a nossa grande missão, e por isso que tem um propósito muito grande por detrás desse projeto. É uma honra receber de novo, repito, o senhor aqui, porque é um marco, né, ô John, de a gente começar a expandir o que até então era muito mais focado nas Forças Armadas, começar a expandir para, como eu disse e repito várias vezes, que eu admiro e respeito muito, que é a polícia. E que venham, depois do senhor, outros, né? Inclusive, já deixa depois para a gente algumas recomendações, que venham outros policiais, né? Que possam aqui também contar suas histórias e servir de motivação para o nosso público. Eu posso fazer uma observação? Claro. Eu fiz escola de cabo, fiz escola de sargento, fui academia, fiz curso. Nenhum desses cursos fala para você fazer qualquer coisa errada. Fala para você cumprir com a lei. Certo. Você não vai ver na deontologia militar para fazer coisa errada. Quem faz errado, alguma coisa errada que foge dos procedimentos ou da legislação, é o indivíduo. Porque todas essas instituições, você não vê na sua deontologia, ou na sua formação, na sua doutrina, nada que seja para fazer errado. Sim. Ou não? Não. Sem dúvida. E aproveitando aí a questão da referência, que a gente estava citando aqui positiva, quero deixar registrado, não, que tanto minha mãe quanto meu pai sempre foram grandes referências para mim, por isso que hoje eu me considero bem sucedido, as conquistas que eu tive e tudo, porque eu sempre tive apoio, independente se no momento acreditavam nos meus projetos ou não, porque às vezes parecia realmente mirabolante, mas sempre me apoiaram, sempre estiveram junto, me deram tudo, e aí hoje queria deixar registrado aí o agradecimento ao meu pai e minha mãe que está aqui também. É isso. E a maior conquista dele foi os nossos corações. Não, e a minha maior conquista agora é ver pela primeira vez o John quase se emocionando aqui. Essa pra mim aqui é inédito, muito Agora eu bom. quero saber o seguinte, quem que vai puxar o Fé na missão aí? Vou deixar... vamos puxar junto, né? Seu pai, inclusive. Pode ser. Queria, antes de encerrar, pai, se você quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa, Sim. uma coisa que você queira pontuar, e aí a gente encerra aí com chave de ouro. A mensagem é a pessoa procurar estudar e se conhecer e procurar saber que você estudando, procurando sem conhecimento, que eu procurei na filosofia, pelo menos na história da filosofia, né, porque é muito mais ampla, né, saber que eu posso ser melhor do que sou hoje, mas melhor de que forma, né, financeiramente, não é melhor com o trato com as pessoas, né, valorizando o ser humano, porque a gente sabe da sua finitude, entender que o que nós temos de mais precioso nesse tempo aqui é o convívio com os familiares, com a esposa. Então, como foi dito aí, né, o que realmente nós temos de valor, né? É claro, a gente não pode fugir disso, que ter uma estabilidade financeira, ter um salário que nem o meu que me permita isso, é algo que a gente tem que pensar sempre, né?
Não adianta você ter toda essa consciência e estiver passando fome. Sim. Aí não vale. Então, eu deixo sempre uma mensagem de otimismo a todos nós. E garra, e como que é? Fé na missão. Fé na missão. Aê! Muito bom, muito bom. Puxei. Antes de encerrar, fala pro pessoal, pra nossa audiência aí, que a gente completou 1 ano. Verdade. 1 ano de existência aí, algumas conquistas, inclusive o nosso evento que vai acontecer em breve. Fala um pouquinho aí. Mais um marco histórico da divisão com o senhor aqui na mesa. Tô começando a achar que é pé quente demais. Vamos deixar ele aqui nos Foi próximos tudo episódios. planejado, foi tudo planejado. Divisão, com muito orgulho, completou recentemente 1 ano de existência. Ufa, parece que foi muito mais já, né? Que era um sonho, né? Que era um 2 sonho. pessoas ali, depois 3, 4. Exato, foi criando uma proporção gigantesca. Hoje, realmente, podemos dizer com toda a certeza do mundo que somos o maior hub de soluções para veteranos e militares desse país. E eu gostaria de dizer também o seguinte, que junto com a comemoração de 1 ano de divisão, teremos em Alphaville, São Paulo, nosso primeiro evento presencial aqui na nossa produtora. Uma oportunidade não apenas de conhecimento, porque teremos aí vários palestrantes, referências no mercado, alguns deles aí ex-CEO de grandes instituições, como o Paulo Camargo, por exemplo, que já foi do McDonald's, Burger King, Zamp, Espaço Laser. Teremos os nossos amigos que já passaram por aqui, deixaram suas obras ali com a gente, das Forças Especiais Brasileiras, Assombroso, Coronel Souza Lima, que foi citado bastante aqui nesse episódio. O nosso amigo também, autor do livro Resiliência, Força e Resiliência, que é o João Ricardo. Além de vários outros que estarão aqui conosco. E não só isso, uma oportunidade de perceberem por detrás das câmeras como que funcionam os nossos bastidores. Então esse evento será aqui mesmo, na nossa sede, em Alphaville. Palestras, brindes, sorteios, coffee break caprichado aí pro pessoal também. Os podcasts acontecendo paralelamente para que vocês sintam um pouco de como que é esse clima aqui por trás das câmeras. E o mais importante, né, cara, é a sensação de pertencimento e de poder reunir pessoas que têm ali seus valores e seus princípios muito parecidos, né, que é o que a gente estava falando agora há pouco, que essa comunidade militar ela tem essas semelhanças, né, em relação a atributos, em relação a virtudes, a valores, e que reunir em um evento todas essas pessoas, para a gente é muito bom, é muito positivo. Então eu quero agradecer a audiência, porque sem vocês não teríamos chegado nesse marco histórico. E também vale lembrar, né, John, que hoje a divisão, além do podcast, nós temos os nossos programas que estão em andamento, um deles a ID, que é a nossa ID que dá benefícios e pertencimento e valorização para toda a nossa comunidade. É um custo-benefício baixíssimo e a gente consegue também, em linha com o nosso propósito, trazer para essa comunidade de militares e veteranos vários benefícios que nunca tivemos, né? Há um militar que nunca sonhou em chegar numa rede grande aí de supermercado ou de cinema, mesmo não tendo carteirinha de estudante, e poder pagar meia por ser militar. Hoje, com a divisão, ele consegue. Em todos os cinemas, 60% pelo menos de desconto, seja para todos os militares e veteranos, além de farmácias, drogarias, telemedicina. Então, diversos benefícios que a divisão hoje consegue disponibilizar para esses militares e que antes não existiam. Ou se existia, o cara tinha que estar associado a alguma outra coisa, tinha que ser estudante, tinha que estar fazendo uma faculdade e tal. Não que não é para fazer faculdade, a gente sempre incentiva que estude. Mas com a carteirinha da divisão você já consegue também esses benefícios e muito mais além do que isso, principalmente a capacitação para o mercado de trabalho, sim, que também é um calcanhar de Aquiles aí muitas das vezes para aqueles militares que querem sair um pouco antes, ou até mesmo para os que terminaram o seu tempo e querem continuar trabalhando no meio corporativo, não sabem por onde começar, e aí a gente também tem esse braço de auxílio. Então, quem tiver no evento vai ganhar a identidade já com 6 meses ativo do Plano Prata. Além do livro do Paulo Camargo. Além do livro, exatamente. Então tem muita coisa. Tem que vir. Tem que vir. Não vamos ficar dando spoiler não, senão o pessoal... Isso é uma imersão em liderança e gestão de pessoas aí, única no Brasil, com militares, veteranos, integrantes das Forças Especiais. Então vai ser bem legal, espero todos vocês aí. Se eu fosse vocês, eu não perderia essa. Então agora sim a gente pode fazer o nosso brinde. Brinde e fé na missão. E como é que é a última palavra? Fé na missão! Fé na missão. Muito obrigado.